Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Noite abençoada. Amém. Iniciando essa palavra, nosso Deus, convido a todos a estar abrindo no livro de Gálatas. Amém. Essa palavra, irmãos, é uma palavra conhecida, é uma palavra também muito utilizada como nós cristãos. Vai ser no capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que for encontrando diz amém? Amém. Irmãos, nós iremos ler os seguintes versículos. Amém? Versículo 13, primeiramente, depois do 16 ao 23. Amém? Os irmãos todos encontraram? Capítulo 5. Isso. 5, 13, depois do 16 e 23. Todos encontraram? Amém. Amém? Amém. Diz exatamente assim, irmãos: vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Somente não usem essa liberdade como uma oportunidade para buscar desejos da carne. Ao contrário, por meio do amor, trabalhem como escravos uns para os outros. O versículo 16, irmãos, o próximo adiante diz assim: mas eu digo, continuem andando por Espírito, e não executarão nenhum desejo da carne, pois a carne é contra os desejos do Espírito, e o Espírito é contra a carne. Eles se impõem um ao outro, de modo que vocês não fazem as coisas que querem fazer. Além disso, se vocês estão sendo conduzidos por Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolene, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. E eu estou advertindo a vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida por nós, e é uma palavra que eu resolvi trazer aos irmãos nessa noite. Uma palavra que eu estive estudando ela bastante ontem, e é uma palavra que serve de ensinamento para todos nós como cristãos. A gente vendo essa palavra aqui, que foi até uma carta, escrita a Paulo à Galácia, a gente vê um certo paradoxo, em que ele cita as obras da carne e as obras, no caso, do Espírito. Você vê que ele faz uma diferença, entre o nosso lado carnal e o nosso lado espiritual. Inicialmente, irmãos, quando Paulo escreveu essa carta lá à Galácia, de forma resumida seria porque os povos daquela região, eles estavam deixando de seguir o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. E esse é o Evangelho que por meio dele a gente tem a salvação, e por meio da graça, da verdade, da graça e da fé. Então ele escreveu lá por questão de preocupação que Paulo tinha para aquelas pessoas daquela região, que devido a alguns ensinamentos de falsos mestres naquela época, eles estavam seguindo ensinamentos incorretos. Eles não estavam focando em Cristo. Isso preocupou a Paulo naquele momento. Eles estavam mais focados em seguir as leis judaicas, Eles estavam tendo um segmento estrito, no caso, a Torá, que são as leis judaicas, e há também a questão da circuncisão. Então eles estavam direcionando, no caso, a seguir coisas que realmente não iam levar eles ao Evangelho verdadeiro, que seria, no caso, pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém?
caso, quando a gente começa a ler no capítulo 3, no versículo 13, Paulo ele cita uma coisa muito interessante para nós, para a gente não usar a liberdade para usar, no caso, o nosso lado carnal. É uma coisa que a gente luta muito hoje em dia, né? A gente vê que somos imperfeitos, então a gente tende a ir para o lado mal, infelizmente. Então a gente tem que lutar todo dia contra isso, que isso é ser cristão. E cada dia, não é de vez em quando, é todo dia a gente tem que ter essa batalha, não é verdade? E aí Paulo, quando eu dei a continuidade ao versículo 16, ele entra na questão que a gente vê a diferença entre questões carnais, que o mundo oferece, que aos olhos pode parecer maravilhoso, né? Mas não é, infelizmente. Coisas do mundo, por mais que a mesa seja abençoada, a gente acha farta aos olhos, mas infelizmente pode tirar o nosso foco e a gente perder a nossa salvação, que o nosso foco é o quê? É continuar na caminhada em Cristo para a gente ter a nossa vida na eternidade. Amém? Então Paulo ele faz esse comparativo e ele entra na questão dos frutos do Espírito. A gente é um texto que eu falo que é muito conhecido como nós cristãos. Por quê? Porque a gente sempre lembra desse fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, que é um fruto que de tal forma que ele dá uma certa forma completa para o servo de Deus, que a gente tem que procurar sempre estar buscando por ele. Inicialmente, irei entrar com uma dinâmica aqui para os irmãos, que vai aprofundar cada vez mais essa questão do fruto do Espírito. A gente vai conhecer um pouco de cada um e como que essa aplicação vai ser extremamente importante em nossa vida. Glória a Deus. Imagine uma árvore, irmãos. Uma árvore, ela é dividida em camadas. A árvore tem o quê? Tem as raízes, o tronco, as ramificações, né, que pode ser, a gente chama de galhos, as folhas e frutos. Ou seja, 4 camadas. E se a gente pegar essa árvore e usar como algo figurativo, a gente pode entender que cada um de nós tem uma árvore espiritual, uma árvore que a gente tem que sempre estar cultivando e cuidando dela. A raiz é o ponto principal, que a raiz, quando a gente utiliza fertilizante ou adubo de qualidade, a tendência é dar fruto de alta qualidade. A raiz, irmãos, a gente pode pegar de tal forma de que o que estamos alimentando na nossa árvore? As nossas raízes. Será que estamos buscando, estamos estudando, estamos evangelizando, estamos fazendo a obra de forma assim temorosa, com perseverança, obediência? Todas essas coisas que nós fazemos em nosso ministério como cristãos, como servos de Deus, a gente está adubando a nossa raiz. Que às vezes pode pensar que a raiz não é tão importante, mas ela é o fundamento de uma árvore. Então ela precisa ser adubada com algo de qualidade. Tem o tronco e tem os galhos, que são as ramificações. O que seriam essas ramificações? São a extensão que liga até o fruto. Então, se a gente entender um pouco dessa questão das ramificações, a gente pode fazer um comparativo. Em João, capítulo 15, versículo 5, né, que é um livro também que eu acho fantástico, lá Jesus Cristo fala assim, que fala que Ele é a videira e nós somos os galhos. Se estamos em conexão com Ele, Ele está em conexão com nós, iremos gerar bons frutos. Então ali ele deixa claro que, e no final ele fala que a gente tem uma dependência dele. Ou seja, a gente precisa estar conectado sempre com Jesus Cristo. Isso é importante para nós como servos de Deus. É essa conexão que a gente tem com Ele que nos fortalece espiritualmente a cada dia. Então a gente tem que nos preocupar sempre em mantermos a nossa conexão com Jesus Cristo. Amém? A gente, adiantando mais um pouco, a gente tem o fruto. O fruto que o apóstolo Paulo citou, né? O fruto do Espírito. A gente pode fazer uma similaridade como se fosse uma mexerica, que eu falo, né? Que tem os gomos. Quando a gente vai ler na carta de Gálatas, uma coisa interessante, que
Eu não sei se os irmãos já repararam, mas algumas pessoas usam a questão do plural, frutos do Espírito. Mas em Gálatas, Paulo deixa explícito, fruto do Espírito. Paulo dá uma singularidade a esse fruto, ou seja, um fruto que compõe várias virtudes. Então Paulo ele faz essa singularidade por quê? Porque um fruto nos torna completo. Então não seria a gente consumir várias virtudes de formas distintas. Ele deixa claro que as virtudes juntas tornam um cristão completo. Glória a Deus. E isso que dá, no caso, a importância também para a gente entender o quê? Que são 9 frutos, são 9, né? Que a gente fala virtudes para a gente estar consumindo aí. E de cada gomo que a gente vê nesses frutos, Paulo cita prosseguir no caso, que seria basicamente amor, alegria, paz, benignidade, bondade, brandura, fé, autodomínio e paciência. Jogar paciência no final. Então, ou seja, são 9 frutos que Paulo, no caso, fala que compõem um único fruto só, né? Que a gente fala como se fosse o gomo. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele cita essas virtudes, são virtudes que a gente, como nós, cristãos e humanos também, a gente costuma muito falar dessas virtudes. Mas os irmãos já se perguntaram a importância de cada virtude? A aplicação dela na nossa vida? O quão é importante a gente ter ficar alimentando cada dia, cada uma? E aí, dando continuidade, a gente irá abrir esse fruto. A gente irá comentar sobre cada gomo e o que cada virtude é importante para nós como servos de Deus. Amém? A gente começa primeiramente pelo amor. A gente sabe que o amor é a base. A gente vê que a Bíblia cita muito sobre o amor. A gente como cristãos, a gente tem que, primariamente, todos são importantes, mas Paulo cita primeiro o amor. Mas por que o amor? Quando a gente vai lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, ele cita um pouco do que o amor é capaz. Ele fala que o amor não se gaba, não se enfuna, o amor não se ira, a tudo suporta. A gente vê como que uma virtude pode ser tão forte para nós. Se a gente for pegar, irmãos, a aplicação do amor em nossas vidas, se a gente for pegar de exemplos, a gente tem o maior exemplo de todos, do amor de Deus por nós, por cada um de nós. De tal forma que quando Ele entregou o seu Filho amado para sacrificar por nós, hoje nós estamos aqui em comunhão, em que quando o seu Filho ele foi entregue, ele foi crucificado, ele sofreu muito por nós, de tal forma que nossos pecados fossem lavados no seu sangue e a gente tivesse a oportunidade de salvação, de uma vida eterna. Esse foi o objetivo. A gente vê o amor, que eu falo que é o amor perfeito, o amor de Deus por nós. Se não fosse esse amor, talvez a gente não estaria. Verdade. Não é verdade? E em continuidade a gente tem o amor do próprio Jesus Cristo, dele se oferecer para estar fazendo tal missão por nós. A gente vê também que é um amor também forte também. E a gente vê vários exemplos na Bíblia de Jesus Cristo aplicando o amor dele com diversas pessoas. Grandes exemplos que a gente vê de Jesus Cristo. Se a gente for estudar, a gente contar, a gente vê realmente que amor que ele tinha para as pessoas, né? Por tudo que ele passou, ele continuou ainda na sua missão. Ele foi até o fim. O amor, irmãos, ele é algo que ele é muito forte. Ele é algo que para nós humanos, se a gente for pegar a extensão do amor, eu costumo dizer que ele começa até mesmo quando o início da nossa existência aqui na Terra. A conexão de uma mãe para o filho. Não tem amor maior que esse, não é verdade?
Quando estamos sendo formados, somos um mero feto. Para alguns, né, a gente vê aí que o mundo tá uma coisa meio estranha, né? Tem algumas pessoas que às vezes, dependendo do que eles falam, né, de um feto, às vezes dependendo do estágio de formação, não é uma vida, né? A gente vê algumas pessoas falando essas coisas. Mas se a gente for aprofundar, irmãos, e a gente for estudar um pouco também sobre essa questão, quando a gente estava na nossa formação, que eram pequenas células, se os irmãos forem estudar, a gente vê que Deus, Ele, para aquilo para que Ele é sagrado, ali já estava formando uma vida. Ali para Deus a gente já estava importante, porque Deus ali, enquanto a gente estava em formação, apesar que o mundo considerava um amontoado de células que estavam formando essas estruturas, Deus já, aquilo ali para Ele já era uma vida, já tinha um propósito. Então, quando a nossa formação, a nossa existência, a gente já era importante para Deus. Deus já não amava. Então a gente vê ali como que o amor ele se inicia, como que o amor é tão maravilhoso. E quando a gente leva, no caso, essa virtude para o nosso dia a dia, a gente vai nos tornando humanos melhores. Isso vai ajudando também a estruturar nosso caráter. É muito bom a gente ter essa virtude, a gente realmente considerar ela como se fosse um pilar. Se a gente pegar em várias áreas da nossa vida, irmão, no trabalho, na vida conjugal de quem é casado, na família, no trato da mãe e do pai para o filho, a gente pode perceber que precisa de amor para a engrenagem rodar. Precisa de amor. Se a gente faz as coisas e a gente não tem amor, nós aqui como cristãos, que estamos aqui unidos aqui, quando a gente vai evangelizar, vai conversar com a pessoa ou qualquer ato, a gente tem que ter amor. Porque se a gente não tiver amor, a gente às vezes faz as coisas por fazer. A gente são pessoas vazias. E a gente, eu vou fazer por fazer. Não tem um sentimento em si de estar fazendo isso. E a gente, por isso que eu acho interessante que Paulo começou pelo amor. Porque a base dele é muito forte. E quando ela está sólida, muitas coisas da nossa vida andam. E andam conforme a vontade de Deus. Amém. Dando continuidade, Paulo cita sobre a alegria. Alegria, né? A gente vive num mundo aí que acontece de tudo. Hoje pode estar tudo bem para a gente, amanhã a gente não sabe o dia de amanhã. Doenças, preocupação, problemas no trabalho, na família, às vezes problemas com amigos. É tanta coisa que a gente tem que ser muito forte para manter a alegria. É muita coisa externa que vai acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode chegar em casa hoje e ter uma noite maravilhosa de sono. No outro dia já acordar acontecer alguma coisa. Já tira um pouco a nossa alegria. E a alegria é isso. A alegria é o quê? Ela não depende de coisas externas. A alegria é algo profundo. A alegria é de uma tal forma de que a gente entende que apesar de acontecer qualquer coisa em nossas vidas, a gente acredita no propósito de Deus. A gente acredita que terá uma porta e terá uma solução. Vamos continuar caminhando. Isso é a base da alegria. A gente entender que a vida vai oscilar, vai acontecer muita coisa. Não tem como a gente mudar. E a alegria nos dá essa base para a gente acreditar que vamos viver um dia após o outro. E acreditando em Deus, nosso Senhor Jesus, que as coisas vão se resolver. Dando continuidade, irmãos, minha paz, tranquilidade emocional. Manter tranquilidade emocional hoje em dia é difícil, né? Eu falo que é muito difícil. Eu falo assim, até por mim, porque eu trabalho com muitos clientes, mexe com o sistema. Tem hora que a gente tem que respirar umas 10 vezes 10, né? Para a gente lidar com o ser humano. E muitas vezes é uma coisa interessante da paz, por quê? Porque a gente não sabe como é que está a vida do próximo. Às vezes a gente quer tirar um pouco dessa sensação de tranquilidade emocional, né? Da gente pensar assim, não, eu não vou aceitar isso, mas a gente não sabe. Então a paz
ela é uma coisa muito interessante. Eu falo que é uma virtude também, irmão, se a gente for pegar a paz, até por questão psicológica. A vida, a gente tem muita coisa, muita tarefa, muita coisa para a gente fazer, né? Os irmãos têm família, trabalho, a gente tem estudo, tem muita coisa. E isso é comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele ama a paz. Em momentos que a gente tem que se retirar, respirar, até para tomar decisões, isso é importante. Porque muitas vezes quando a gente está tomando decisões num descontrole emocional, isso gera problemas, muitas vezes problemas sérios. Então muitas vezes quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que pensar nisso, a aplicação da paz. Quando a gente lê lá na palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo fala, né, que ele o considera como que tem mansidão, coração humilde. Quem é melhor para a gente aprender, na verdade? Jesus Cristo. Mediante tudo que ele passou, ele manteve o controle emocional. Glória a Deus. Será que a gente conseguiria, com tudo que Jesus Cristo, a gente pegar uma parcela da nossa vida, a gente ter esse controle emocional? Se ele compartilhasse um pouco do que ele passou com a gente, eu acredito que seria muito difícil, irmãos. Muito difícil, né? Mas a paz é importante a gente cultivar. Até para nós, irmãos aqui que estamos presentes, que a gente, quando vai conversar com alguém, né, que o nosso objetivo é esse, ganhar almas. Então a gente tem que ter um controle emocional. Que tem pessoas que a gente vai conversar que são complicadas de lidar. Tem pessoas que causam resistência, é difícil. Então a gente tem que partir de pensar, não, peraí, o controle emocional primeiramente tem que vir de mim. Porque a partir do momento que a gente faz a nossa parte, a gente consegue equilibrar a situação. Então se a gente não tivesse a nossa paz interior, muitas coisas seriam difíceis na nossa vida. Amém? Dando continuidade, irmãos, já citei 3 frutos, né? Então a gente vai agora para paciência. Paciência. Hoje ter paciência é difícil, né? É muito difícil. Mas a paciência, irmãos, é a capacidade de quê? Da gente evitar se estourar ou explodir com adversidades da vida, né? Quando a gente vai lá na palavra de, se não me engano, de Provérbios 29:11, fala exatamente sobre isso, sobre a questão do tolo, né? Sobre a questão do tolo delirar-se, e fala sobre o sábio dele, no caso ter o controle sobre ele. Provérbios 29:11. E é interessante que a paciência, ela é muito parecida com a paz em si, né? Mas se a gente for estudar um pouco a diferença entre as duas, a paz ela é mais profunda, ela é algo mais interior, é algo mais emocional, é algo que você vem de dentro para fora. A paciência é algo que você tem as coisas externas que vai te pressionando a você, no caso, perder essa paz e consequentemente a paciência, né? Então a questão de atritos, né? Frustrações na vida, isso tudo pode, no caso, tirar a nossa paciência, nosso ato da gente esperar, no caso. E uma coisa interessante, se a gente for aplicar, no caso, a questão da paciência, a gente sabe, irmãos, que tudo que acontece é no tempo determinado de Deus e para a glória dele, não é verdade? Às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, quer acelerar as coisas, não, vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar dobrado, vou fazer isso, aquilo. A gente quer muito assim, acelerado. O mundo está acelerado. A gente está vivendo um mundo tecnológico, eu falo, né? Então é tudo muito rápido, informações rápidas, pessoas tendo vídeos curtos. Então a gente está condicionando o nosso cérebro a consumir coisas rápidas, acúmulo de informação. Então, isso, se a gente for ver, vai totalmente contra a questão da paciência, porque a gente se condiciona a trabalhar sempre no modo acelerado. E a paciência não é isso. A paciência é a gente respirar, ter calma, né? A gente acreditar no Deus. No momento do Senhor, as coisas vão se cumprir.
serei paciente, eu serei perseverante, eu tenho calma. Isso é ter paciência. Glória a Deus. Muitas vezes até tem coisas na vida, irmãos, que a gente vai resolver, até questão de conversas. Tem conversas que às vezes não é para aquele momento. Não sei se já aconteceu muito com os irmãos, né? Às vezes questão do meio profissional, familiar. Às vezes a gente quer ter uma conversa, a gente está naquele momento assim de quase explodir. Mas calma, não é aquele momento para conversar. Vamos deixar-nos voltar para si, respirar, paciência. Então isso é a questão da paciência. Isso ensina muito para todos nós. Na verdade, glória a Deus. Dando continuidade, irmãos, a gente vai na benignidade. A gente pode falar tanto a benignidade e a questão da bondade juntas. A gente pode fazer um paralelo aqui. Por quê? A benignidade, irmãos, ela precede a bondade. A benignidade, né, é você ser uma pessoa bondosa, gentil, né, você cortejar o próximo. Isso é você ter a bondade. Você no seu íntimo, você se sente bem. Você tem aquela gentileza, aquela questão assim, não, eu quero ajudar, eu quero fazer algo melhor. Isso é a bondade. É quando ela vem do coração, da mente. Agora a questão da bondade é quando a gente aplica no nosso dia a dia. É quando você já é bondoso e você não vou aplicar essa bondade, eu vou externar ela. Não vou deixar ela só aqui. Vou começar a ter gentileza, vou começar a ter detalhes, vários atos que a gente pode fazer no dia a dia, em vários atos, né? Falando no ônibus, às vezes numa rua, às vezes uma pequena gentileza, você ser educado, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Hoje tem pessoas que eu falo que elas meio que não sabem falar hoje em dia, né? Eu conheço pessoas que têm dificuldade para falar bom dia, boa tarde, né? Boa noite. E tem pessoas que eu penso assim, mas qual que é a necessidade? Infelizmente tem pessoas que são assim, né? Mas a gente faz a nossa parte, não é verdade? Então a bondade seria isso, quando a gente externa, no caso, o que já é algo nosso, verdade? Então a bondade também é algo essencial também na vida do cristão também. Para a gente evangelizar, a gente tem que ter bondade. Se a gente for parar para pensar ali, se a gente for seguir a Jesus Cristo, a gente tem que ter bondade. Porque ele ensina e fala que a gente tem que amar o próximo, a gente tem que fazer o melhor ao próximo. Fala que até mesmo tem que amar os inimigos. Então, para mim, é um dos exemplos maiores, né, de questão de bondade. A gente tem que ser gentil, porque muitas vezes a questão não é na gente, às vezes é a pessoa. Mas talvez a nossa eu falo que da gente ser bondoso, da gente ter esse diferencial, pode ser que a pessoa com o tempo, lá na frente, ela pensa: eu estou fazendo isso com aquela pessoa, mas ele foi tão bondoso comigo, foi tão gentil, por que eu estou fazendo isso? Tem pessoas que às vezes mudam a questão da percepção de vida. Basta apenas ter uma pessoa ali para fazer um diferencial naquele ambiente. Amém? Dando continuidade, irmãos, a gente entra na questão da fidelidade, ou da fé, né? A fé a gente fala muito também, né? A gente fala sobre fé em Deus. Então a fé é inabalável, né? Eu tenho fé que as coisas vão dar certo. É uma palavra tão pequenininha, mas uma palavra forte, né? Eu tenho fé que vai dar certo. Às vezes a gente pode estar lá num buraco, às vezes tendo problemas, está nos esmagando, mas a gente fala: Deus, eu confio em Ti, eu tenho fé que vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou sair daqui, eu vou dar continuidade. A fé é isso. A fé move barreiras. Quando a pessoa tem fé, independente das circunstâncias externas, a pessoa continua a caminhar. Ela não desiste. Isso é ter fé. Né? A gente tem muitos exemplos de fé. Abraão, Jó, grandes exemplos. Abraão, né, naquele ato seu ali de quando teve a questão de sacrificar o seu filho, né, que Abraão foi considerado amigo de Deus. Imagina, irmãos, a
confiança, a fé que ele teve naquele momento. Ele fala, não, eu vou fazer isso, eu acredito no Senhor Deus. Eu acredito. Isso que foi comigo passado aqui, eu vou seguir. Jó, tanta coisa que Jó passou, mas em nenhum momento ele pensou em desistir. Eu vou seguir em frente. Eu vou acreditar que meu Deus é maior. Que apesar de todas essas adversidades, eu vou continuar caminhando. E eu sei que eu vou chegar lá na frente e eu vou conseguir. Eu falo que a história de Jó é muito forte. Se a gente for pegar para a gente, muita coisa que Jó passou. E é usado até como exemplo até hoje. A gente cita muito sobre Jó, sobre a questão de como que a perseverança, a fé, a integridade dele é um exemplo para todos nós cristãos. Então a gente tem muitos exemplos de fé, irmãos, de pessoas que podem ensinar para a gente a ter fé. Pode ter momentos da vida, projetos, planos que a gente faz, a gente vai evoluindo em questão de idade, a gente pensa, né? E isso a gente tem que se policiar por causa disso. Oh meu Deus, está demorando, estou aqui investindo, não está fácil, será que vai acontecer? A gente não pode ficar pensando nisso. É muito difícil para nós humanos imperfeitos pensar assim, mas a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que alimentar a nossa fé e acreditar que tudo tem um propósito determinado. E que no momento certo essas coisas vão acontecendo, em qualquer âmbito da nossa vida. Isso é a questão da gente ter fé. Isso é a questão da ter fé. Trazendo um exemplo aqui até rápido para os irmãos. Eu lembro uma vez que eu fui visitar minha mãe uma vez no hospital, e ela estava num bloco lá que tinha do lado uma senhorinha do lado dela. E mesmo com tantos problemas, infelizmente a situação de saúde dela era muito crítica. Eu acredito que talvez ela tenha falecido, infelizmente, pela situação que ela estava. E quando eu comecei a ter do lado dela, eu comecei a conversar com ela, isso já tem um tempo, eu fiquei encantado com a fé dela. Ela em nenhum momento ela reclamava, mesmo sabendo que não estava legal ali para ela, fora os conselhos. Então assim, ela era conversando, depois eu pensei, eu até comentei com minha mãe, falei, não mãe, que impressionante, né? Provavelmente ela está sentindo muita dor, não está fácil para ela, mas ela estava sempre rindo, conversando, né? Acreditando, falava muito em Deus. Então ali eu vi que realmente a fé era forte, ela estava alimentando a fé dela. Até o último momento da vida dela, ela acreditava que as coisas poderiam mudar. E a gente tem que ser assim. Às vezes, no último momento da nossa vida, a gente tem que continuar acreditando. Isso é a fé. Quando a gente começa a acreditar em algo que vai além, e é algo que só nosso Senhor pode fazer por nós. Isso é a fé. A gente, indo um pouco mais adiante, a gente vê a questão da mansidão, brandura, ser manso, calmo, tranquilo. Ser manso também não é fácil, né, irmãos? Não é. Eu gosto é uma virtude que eu gosto muito de trabalhar, mas às vezes não é fácil. Mas a mansidão, irmãos, ela nos ajuda a gente até mesmo evitar confrontos, a gente ser bravo. Tem momentos da nossa vida que a gente às vezes tem que um pouco abaixar um pouco para resolver alguma coisa. A gente tem que ser bravo. Alguns momentos da nossa vida que a gente pode chegar até mesmo com o próximo, calma, a gente vai resolver. Né? Senta aqui, vamos conversar. Mansidão, brandura. E a gente vê que na Bíblia, é claro, né? Jesus Cristo tinha um coração manso. O próprio Jesus Cristo tinha um coração manso e humilde. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a gente vê que um ser, né, divino tinha mansidão. E ele nos ensina também, a gente também, se a gente quer seguir a Ele, se a gente quer continuar na caminhada seguindo a Cristo, a gente tem também a gente alimentar essa mansidão. Porque as coisas podem mudar um piscar de olhos. Às vezes a gente está calmo, tranquilo, acontece algum incidente, a nossa ira já transborda. Nossa velocidade, nosso lado, que eu falo, nosso lado carnal,
quero resolver isso da forma de impor. Não é assim que funciona. Tem coisas que infelizmente resolver na forma do impor não dá certo. Às vezes a gente pode aumentar aquilo ali, virar muito uma bomba relógio. Depois é difícil de controlar. Né? E qualquer âmbito da vida, né, que a gente lida, né, com familiares, amigos, na área profissional, eu falo que lidar com o ser humano a gente tem que ter brandura. A gente tem que ter ela ali pronta para no momento exato a gente utilizar a brandura. É importante a gente utilizar. Irmãos, repararam que até aqui o que a gente foi falando, o que a gente falou de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura. Reparem que nesse fruto do Espírito, o apóstolo Paulo, ele cita de virtudes, irmãos, que são virtudes tão fortes, tão sólidas. São virtudes que, se a gente aplicar no nosso dia a dia, tem algumas virtudes que a gente pode ter até resistência, né? A gente pode pensar assim, não, mas como não sou assim, não é da minha personalidade, né? Tem gente que às vezes costuma ir assim e fala, não, eu sou assim, não, eu não vou mudar. Não é assim que funcionam as coisas. Então, quando a gente está na caminhada, né, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que trabalhar isso. A gente pedir a ajuda dele, a gente orar, a gente estudar a palavra. Depois é melhor não, irmãos, que a gente estudar a palavra de Deus. Esse aqui, eu costumo falar, eu cheguei até um tempo a estudar, a fazer faculdade e tudo, e eu falo que de todos os livros que eu já estudei na faculdade, os melhores ensinamentos foi daqui. Glória a Deus. Os melhores ensinamentos que ajudam a me guiar na minha adolescência, juventude, até a fase adulta, veio daqui. Se a gente estudar livros, provérbios, Eclesiastes, Salmos, a gente foi estudando a história de Jesus, a gente vai ver que cada livro tem um ensinamento para a gente levar para a vida. Então isso é importante, a gente procurar sempre estudar a palavra de Deus. Amém? E por último, irmãos, eu falo que é uma das virtudes, eu falo que é uma das mais complicadas, autodomínio. Autodomínio. Você se controlar. Você se anular dependendo das questões para evitar que algo ocorra. Autodomínio. Deus deu a nosso livre-arbítrio, mas a gente tem que ter autodomínio. Por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, liberdade, a gente pode fazer, né? A gente pode, vou fazer isso, vou sair do mundo, mas a gente tem que ter autodomínio. A gente tem que usar essa liberdade que eu falo de forma consciente, de forma racional. Não é usar ela de forma deliberada. Vou usar minha liberdade para fazer qualquer coisa. Depois eu faço, né? É igual minha mãe costuma falar, faz, depois ora, pede perdão e fica naquele ciclo vicioso, né? Sempre fica assim, nunca para. Você faz, pede. Não é assim que funciona. Quando a gente não tem autodomínio, irmãos, a vida ela fica bem difícil. E muitas vezes as consequências que a gente tem na nossa vida duram anos. Às vezes tem pessoas que falecem e tem consequência da falta de autodomínio, de viver uma vida de forma insana. Eu não tenho um parâmetro de vida. Eu vou fazendo as coisas, eu vou viver. Igual tem gente que fala, né? Vou viver porque eu não sei o dia de amanhã. Para mim, eu acho que é uma das frases mais irracionais a pessoa falar isso. Eu vou viver como se não houvesse amanhã. Você não sabe. Eu acho que é uma frase que nem deveria passar na cabeça de um cristão. Porque se a pessoa cogitar pensar isso, e para ela que busca continuar no caminho de Jesus Cristo, e a gente quer, no caso, a gente está à busca da salvação e da vida da eternidade, se a gente não tiver autodomínio, a gente vai perder isso. A gente vai para outro caminho. A gente tem um exemplo, irmãos, que eu acho muito interessante, de autodomínio, que até se os irmãos estudarem um pouco, é citado que fala que é o maior autodomínio, né? Eu estudei um pouco sobre isso. Jesus Cristo. Jesus Cristo no jardim do Getsemane,
dias antes dele ser crucificado, ele estava naquele momento, ele estava fazendo oração, né? No momento ali de grande angústia, tensão, diz que o suor dele transformou em sangue, né? Quando escorria. Ele sabia o que iria acontecer, isso é um propósito. E ali foi até enviado um anjo para consolá-lo ali naquele momento que ele estava em oração. Jesus Cristo, irmãos, mesmo ele sabendo o que viria à frente, ele teve autodomínio. Ele segurou tudo aquilo para ele e pensou assim: seja feita a sua vontade, Pai. Ele continuou. Ele poderia muito bem ter pensado assim: não, vai acontecer muita coisa comigo, eu vou sofrer, acho que não vale a pena, eu vou recuar, não dá para mim. Não, ele continuou no propósito. Mesmo diante de tudo que ele passou, ele continuou ali. E hoje, cada um de nós que estamos aqui é pelo amor dele, pelo sacrifício de Jesus por nós. Estamos aqui reunidos para a glória do seu nome. Estamos aqui reunidos, meu Deus. E é um exemplo grande, maravilhoso de autodomínio que eu falo. E tem coisas na nossa vida, irmão, que vai acontecer, às vezes coisas pequenininhas que às vezes quebram o nosso domínio próprio, né? A gente arce. A gente tem que policiar sobre isso, autodomínio. A partir do momento, irmãos, que a gente trabalha no autodomínio, a gente consegue essa questão do domínio próprio. Tem muitas coisas que Satanás vai nos oferecer, a gente vai negar. Porque a partir do momento que a gente tem o autodomínio, a gente consegue nos tornar seres racionais. Vamos falar que a pessoa que não tem autodomínio, ela está reduzindo a racionalidade dela. Ela está trabalhando como se fosse boinho. Agora, quando você tem autodomínio, você se torna um ser racional. Você consegue pensar. Se tiver um ataque do inimigo, que sempre vai ter, em várias áreas da nossa vida, sempre vai ter, a gente consegue recuar e pensar e tomar uma decisão. Isso é ter autodomínio, é ser racional. E uma coisa interessante, irmãos, entrando na parte da finalização dessa palavra, quando o Paulo ele cita sobre esse fruto do Espírito, se a gente pegar ele por completo, não cada gombo, mas por completo, a nossa estrutura como cristão, ela vai se solidificando. A gente, a cada dia que passa, a gente começa a ter amadurecimento espiritual. Muitas vezes a gente pede muito para Deus, né? Eu quero ter sabedoria, discernimento, conhecimento. Eu quero ter decisões conforme a vontade do Senhor, mais assertivas. O fruto do Espírito, todas essas virtudes auxiliam nesse processo. E uma coisa, irmãos, quando eu fiz a primeira dinâmica lá no início da palavra sobre a árvore, que a gente se preocupe em regar a nossa árvore espiritual. Se preocupe em regar um bom adubo, um bom fertilizante. Porque a partir do momento que a gente cuida da nossa árvore, ela vai gerando sempre frutos. Frutos bons, frutos vistosos. A gente tem que cuidar da nossa base como cristão. E são esses frutos que vai ajudar a nossa caminhada. A partir do momento que a gente deixa de cuidar da nossa árvore, infelizmente a gente pode ter caídas, pode ser difícil a caminhada, pode ser complicado. E muitas vezes, no momento das nossas quedas, a gente, como perfeito, faz a gente voltar para o Senhor. E a gente até evita de chegar lá na frente e a gente pensar: eu poderia ter cuidado mais da minha árvore espiritual. Poderia ter cuidado mais. E que, irmãos, que essa palavra, ela toca no coração de cada irmão. Que é uma palavra de grande reflexão. Né? É um texto que eu falo pequeno, né, de Gálatas, que a gente lê ali, mas pelas palavras que eu proferi hoje, se a gente for aprofundar e estudar mais, a gente vê que são virtudes que tem coisas além, se a gente for estudar sobre cada uma. E a gente vê que o apóstolo Paulo ele deixou um grande ensinamento para nós. E a gente aplica na nossa vida. Eu
eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começa a aplicar, a consumir esse fruto diariamente, alimentar a nossa raiz, a nossa caminhada para a glória do nosso Senhor Jesus, ela vai continuar e vai ficando cada vez mais leve. Amém? Amém. Agradeço a todos os irmãos essa oportunidade.